Fala, potências, tudo bom? Estamos aqui hoje em mais um Potência Cast, animado pra caraca! E ele, a presença do meu amigo oculto aqui, Erickson Henrique. Erickson, quais as palavras você tem para dar hoje no Potência Cast? Obrigado, viu? É sempre uma satisfação aqui estar com o Erickson Henrique do meu lado aqui. E estamos nessa dobradinha, né? Os dois aqui dividindo mais essa bancada aqui. Pessoal, o Potência Cash é aquele quadro que dá visibilidade, oportunidade para o anônimo ou não. O empreendedor cultural, o ativista, qualquer pessoa que queira participar do Potência Cast tem o seu lugar e o seu espaço. E a gente está mais em um quadro aqui do Potência Cast. Pelo YouTube, você pode estar lá, Potência Cast, digita lá, Potência Cast, segue nós, né? Se inscreve no YouTube e acompanha nosso trabalho. Mais de um ano já, né? Com esse projeto aqui em parceria com meu irmão Erickson Henrique, que está aqui do meu lado. Erickson, e aí? Projeto bacana, né, cara? Obrigado, Erickson. Então é isso. Você também pode seguir no Instagram, no @PotênciaCast, né? E lá acompanhar todo mundo que já foi entrevistado aqui no quadro do Potência Cast. Hoje é mais um daqueles dias da gente receber mentoria, conhecimento novo, conhecimento prático, mão na massa, além da base conceitual também, que é muito importante, né? Você que é empresário, empreendedor, esse conhecimento você pode levar para a vida, tá? Porque muita coisa a gente sabe que envolve planejamento, né, gestão de tempo, né, envolve como saber utilizar recursos, como saber trabalhar com gestão de pessoas, e é muito bom estar nessa frente aqui do Potência Cast e aprendendo mais uma vez com essa grande aula. Eu estou aqui, né, eu conheço só como John, mas assim, eu queria que ele me desse o nome e sobrenome, que eu acho que ele botou o DJ Alok ali das picapes do Potência Cast, está abrindo ali o nosso tablet ali mágico, mas eu queria que você se apresentasse, garoto, e contasse um pouquinho da sua trajetória, se também, que ele também é um gato, né, pessoal? Não sei se ele está solteiro, se ele está casado, né? Então, ele está casado, já ele vai mostrar ali, né? Mas assim, queria que ele contasse para nós um pouquinho da história de vida, que a gente sabe que ele é uma referência hoje, né? Como empreendedor, como gestor, como além de consultor, né, o mão na massa. Eu gosto do John porque ele é um cara que traz realmente a atitude para o dia seguinte, né? Muitas vezes com a ferramenta, claro. Também não é aqui não a gente não usa mágica, não. Aqui tem intenção e a intenção é posta sempre uma ferramenta específica para aquele problema e realidade que o empreendedor, o empresário, enfim, esteja passando. Então, querido, seja bem-vindo ao Potência Cast. É uma grande alegria. Esse homem realmente tem resultado, é um grande empreendedor, empresário. A gente se alegra muito de ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, gratidão. Tamo junto. E aí, pá, a gente até fica sem palavras, né? Depois de uma apresentação dessa, eu vou dizer mais o quê, né? Obrigado pelo apreço, Carlos, né? Obrigado pelo convite. O Erickson também, um prazer estar aqui no Potência Cast. Né? Para mim, é uma, como é que eu posso dizer, um orgulho, vou dizer assim, né? Ainda mais pelo nosso relacionamento, pela nossa parceria de algum tempo já em alguns trabalhos que nós fizemos. Então, para mim é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o John Honorato, né? Tenho hoje 29 anos, sou empreendedor serial, né? Abri meu primeiro empreendimento com 14 anos de idade, né? Mas já trabalhava antes disso. Né? E hoje é fundador da Hangar, que é um estúdio de inovação e design, né? Onde a gente trabalha ali com as expertises de design de produto, design de serviço, design de experiência do usuário, né? A gente ajuda aí algumas empresas a colocar o usuário no centro de tudo e elevar as experiências. Então, com a minha trajetória, né, toda a minha trajetória de empreendedorismo, eu fui encontrar ali algo que estivesse presente em todos aqueles empreendimentos em que eu fiz parte, todos os projetos em que eu fiz parte, e aí, no final das contas, tinha algumas coisas ali que eram em comum e que estavam na minha vida o tempo inteiro, que foi o design e o marketing, né? Informalmente, eu sou designer há mais de 13 anos aí, né? E trabalho com marketing
na mesma pegada. Então, se eu for contabilizar aí, desde que eu fiz a minha primeira arte para vender, o meu primeiro layout para vender até hoje, tem muito tempo aí. E aí, tive uma trajetória aí de muitos anos empreendendo em várias áreas diferentes, né? E isso me trouxe até aqui. Foi essas frentes diferentes, né? Tive no mercado fitness, aí no mercado da educação física, tive no mercado de eventos, tive no mercado de negócios e hoje estou aí ajudando startups e empresas a colocar o olho naquilo que realmente importa, que é o usuário, que é quem compra o produto, que é quem promove o produto e transformar ideias em soluções de verdade. E é isso, pessoal. Quando a gente vê, né, eu particularmente tenho uma amizade pessoal com o John, ele realmente traz uma experiência prática de vida, né? Porque o John também já empreendeu, já foi ali pro front, né? Sabe como é o caminho. Ele também, para mim, é excepcional comunicador. Ele fica meio tímido depois que começa a gravar aqui, mas que durante o Potência Cast ele vai mostrar a habilidade que ele tem com comunicação oral, né? E ali o John é muito bacana assim ver e ser assim ter ele como um amigo querido, né? Que eu tenho uma grande referência. E eu acho que na vida tudo é complementar, né? Cada um tem o seu dom, o seu talento e a gente se complementa muito, joga muito juntos e eu fico muito feliz. Você fala hoje, né? Assim até de algumas coisas que já são que eram antes tendência, né, que era o setor de inovação, de startup e tal, mas agora que como está atual, né, esse segmento, e muitas vezes o cara, mais uma vez, começa na intuição, ali, quando ele já poderia começar, né, com planejamento, com ferramenta, né, então, assim, é muito delicado, muitas vezes e penoso, né, como empreendedor, como empresário, começa ali na raça e quando ele podia ter como uma consultoria igual a sua, já começar mais ou menos com uma base, uma trilha ali, né? Eu costumo separar em dois caminhos, né? A gente tem o cara, eu vou dar duas vertentes, né? No mercado hoje de tecnologia, o mercado das startups, o mercado de empresa. Se a gente pensar como empresa, o que é que no normal acontece? Às vezes você é um excepcional técnico de eletrônica, por exemplo. Você é um cara que sabe consertar muito bem TV, sabe consertar muito bem eletrônicos, enfim, você é um excepcional. Só que chega uma hora que a demanda fica gigantesca e você faz, acho que está na hora de eu abrir uma oficina. Tá bom de eu fazer o trabalho na salinha de casa, eu vou montar uma bancada, uma oficina na garagem. A treta é quando você começa a contratar algumas pessoas e o negócio começa a tomar uma proporção, você precisa fazer recibo, começa a tomar a estrutura de empresa. Então, eu costumo dizer que o ponto de inflexão, Jorge, é quando o especialista ele precisa se tornar empreendedor. Quando ele toma a decisão de se tornar empreendedor. Perfeito. E a treta acontece quando o cara não consegue separar as coisas que você é no momento que você está fazendo a técnica ou especialista, mas você também precisa ver a parte de empreendedorismo, né? Que é a questão da administração e da gestão daquilo que você está construindo. Sim. Então, tem uma frase que para mim impacta muito, que a frase é a seguinte: empresa que vende não quebra, mas empresa que não faz gestão não cresce. Então, pode falar. Não, quer que você repita, isso é muito forte. Isso, rapaz, o cara sai aqui correndo. Isso aqui o cara saiu correndo para pegar papel e caneta para anotar. Ô, bicho, volte logo aí, o cara vai falar de novo aqui, irmão. Ó, quer que você fale com calma isso, porque isso é muito profundo. Porque muitas vezes aí eu volto, o cara quer vencer na raça, sem planejamento, sem visão estratégica, e muitas vezes sem nem saber o potencial do negócio dele. Ou não potencial, porque o cara muitas vezes não faz estudo de mercado, vai ali na doideira. Então, repita essa frase, por favor. Eu acho que assim, o que é mais importante essa é uma das frases que, para mim, todo empreendedor devia ter na cabeça. Que empresa que vende não quebra, mas a empresa que não faz gestão não cresce. Então, você pode vender... Eu conheço muitos empresários. Eu posso chamar de empresários pelo tamanho que o empreendimento deles tem. Sim. Mas ainda tem a cabeça um pouco de comerciante. Então, o foco dele está em vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar. Então, na cabeça dele, se tiver faturamento, está tranquilo. Não interessa se tem lucro, se não tem, tem faturamento. E aí o cara fica nessa, fica empurrando,
está faturando, está vendendo, e ele vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, e fica nisso. Então, a empresa não vai quebrar, porque tem caixa, está entrando. Sim. Muito ou pouco, mas está entrando. Agora, para a empresa crescer, você precisa fazer gestão. Gestão de pessoas, gestão de recurso, gestão de tempo. Se isso não tiver alinhado, a empresa que vende não quebra. Mas a empresa que não faz gestão não vai crescer. Não tem como. E eu acho que isso é um pecado, né? Até nos programas anteriores, tivemos aqui com o presidente da Brasel, Marcos Túlio, que ele fala que, e aí deu um indicador que realmente nos dá um alerta, que 80% do segmento da Brasel, ele não usa muitas vezes ferramenta de gestão, não sabe o que é um Prolabore, muitas vezes sabe e não coloca ali dentro do planejamento, muitas vezes vai na raça e tal, e o cara, como você falou, fica focado só na entrada e saída ali, no fluxo de caixa ali, não, estamos bem, mas não sabe que realmente ele precisa olhar o negócio no detalhe, até para sobrevivência a médio e longo prazo desse negócio. E o outro ponto também é olhar tendências, porque muitas vezes o cara tá ali, ó, não, o negócio é para sempre, tô de boa aqui na lagoa, não, tô aqui eu domino, e a gente vê experiências, né, até no setor de tecnologia, que eu acho que é onde a gente tem muitas experiências no campo da inovação da tecnologia, a Kodak, né, Kodak, não, domina o mercado, o ramo da imagem, da fotografia, da câmera, eu já domino tudo, não olhou para as tendências e nem uma visão de futurologia, né? Para um olhar realmente daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui aos próximos 5 anos também, que isso faz uma diferença de olhar. Ou, no caso da tecnologia, está tão revolucionária que uma ferramenta muda o dia, né? Como a gente vê pós a pandemia, né? A pandemia realmente forçou a gente a olhar muito para as reuniões online, né, já que não podia sair de casa, forçou a gente a olhar muito, né, para ferramentas para trabalhar no home office. A gente realmente julgava muito o resultado, né, porque nos obrigava a ter uma presença, né, dentro da empresa, dentro da organização. E agora a gente pode entregar um maravilhoso resultado de forma online, de forma home office. Claro que depende muito da cultura da empresa também, do segmento. Eu não vou conseguir... alguns segmentos não conseguem nessa tendência, como um restaurante, né, por exemplo. Tem que ter alguém lá no chão de fábrica, né, fazendo as boas práticas, com excelência, com tudo. Mas é isso. Então, como é que você avalia? Porque muitas vezes a gente sempre nos auto... Deixa eu ver como é que eu posso dar essa palavra, sei lá. Nos auto rebaixamos porque a gente é pequeno, né, bicho? E mais uma vez a gente aprende com grandes empresários que passaram aqui, velho. Pequeno e grande muitas vezes vai dar o mesmo trabalho. O que vai melhorar são os processos, são as ferramentas, são o novo nível de conhecimento, que você é muito bom nisso, né? De olhar as dores, de trazer ferramentas, de trazer o olhar de inovação. Como é que você olha hoje o mercado, olha as tendências, olha o comportamento também do empresário empreendedor? Cara, então, uma das coisas que é interessante que você falou é o empresário se enxergar, o empreendedor se enxergar como pequeno, né? Teve uma frase que eu postei esses dias aí no meu Threads que diz o seguinte: aquele que é na verdade isso serve para quem está empreendendo, tá? Independente do seu tamanho, mas principalmente para quem é um empreendedor, empreendedor de pequeno porte. Só porque você não vê uma coisa não significa que ela não está lá. Você precisa ter isso na cabeça. Você já foi na China? Não. Você já foi nos Estados Unidos? Não. Mas significa que não existe? Existe. Então, a mesma coisa é você em relação às suas possibilidades. Sim. Só porque você não vê essa possibilidade hoje, não significa que ela não existe. Então, eu acho que está muito sobre aquilo que você enxerga lá na frente, né? Tudo aquilo que você olha no futuro e enxerga que você pode alcançar. E é isso que determina o esforço que você tem que fazer ou não. Eu costumo dizer o seguinte: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Essa frase é clássica. Sim. E isso se aplica muito bem, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo de uma viagem. Se você fosse fazer uma viagem, eu chegasse para você e disse assim: ó, Jorge, amanhã a gente vai viajar. Bora. Primeira pergunta que você vai fazer, tipo, a gente vai para onde? Porque se você não souber para onde, você não sabe qual roupa você vai vestir, quanto de roupa você vai levar, você não sabe se a roupa é para frio, se é para calor, você não sabe, você não se prepara, entendeu? Então, eu acho que, independente do teu tamanho, você precisa saber bem
eu estava assistindo o programa com o Marcos e eu vi que vocês falaram sobre ambição, né, e tal. E eu acho que é isso, essa diferença de ambição e ganância, né? Às vezes o cara faz, não quero ser ambicioso, eu só quero pagar as minhas contas, só quero sobreviver. E eu acho que, assim, muitas vezes, Carlos, eu encontro empresas grandes já, os caras às vezes já estão grandes, assim, sei lá, faturando 6 dígitos, no ramo, por exemplo, de restaurantes, como no programa anterior, e os caras não têm metas, por exemplo, eles não têm quadro de metas, né? Se a gente for contextualizar aqui, pensando na visão e na meta... Gestão à vista. Não tem, cara. Então, no fim das contas, o que é que vai acontecer? O cara começa a iniciar o mês dele, abre o primeiro dia do mês, e aí esse cara fica, beleza, a gente precisa vender quanto? Aí fica naquela máxima. Hoje foi bom, hoje foi ruim. Hoje foi bom, hoje foi ruim. Porque, tipo, o cara não... A equipe não esforça porque ela não sabe quanto é que ela precisa vender. Você precisa vender muito, tá? Mas quanto é muito? R$ 1 a mais do que você vendeu ontem já é mais do que você faturou no dia anterior. Então, a mesma coisa serve para a visão na empresa como geral. Eu dei o exemplo financeiro, mas isso serve para qualquer outra coisa. Poxa, o meu objetivo é esse. Se você não tiver essa visão, se você não tiver isso bem estabelecido, nem você vai para frente, nem sua empresa vai para frente, nem a sua equipe vai conseguir andar. Então, assim, precisa-se de um objetivo, precisa-se de um caminho, de um lugar para chegar. Se isso não existir, não importa o tamanho do seu negócio. John, eu vou esperar ficar grande para poder pensar nisso. Cara, talvez você nem fique grande. Se você não pensar nisso agora de pequeno. Talvez o seu objetivo hoje seja ficar grande, né? Então, assim, precisa ter. Não interessa se é pequeno, se é muito, se é pouco, se é simples, se é complexo. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um lugar para ir, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. Vou abrir um negócio. A pergunta é, por quê? Não o quê, mas o porquê. Porque o porquê é quem vai levar você. O que não leva. O porquê leva. Porque o porquê ele é o resolvedor de um problema. O que ele é só oferecer um serviço que qualquer outra pessoa oferece. Então, eu li um livro que para mim foi sensacional, que chama Comece pelo Porquê. Já li isso. É sensacional. Então, assim, mudou minha perspectiva. Pois é, então é o porquê que nos mantém de pé, né? Porque muitas vezes o negócio naquele momento não vai dar resultado logo, não vai, mas a gente acredita tanto naquilo que aí é essa resposta incansável desse porquê que vai nos manter ali realmente focados e dedicados, né? Perfeito. E para complementar o que eu falei em relação às empresas, né? Eu falei ali com relação aos empresários, na questão da venda e da gestão, mas isso também se aplica ao mercado de tecnologia que você citou, né? Sim. A gente está muito habituado no mercado de tecnologia, você já associar logo a programação. Esse foi um dos choques e um dos tabus que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que para mim foi que quebrou ali a minha visão em relação à tecnologia. A gente sempre está... quando a gente fala de tecnologia hoje, fala de startups, já vem na cabeça programação e os engenheiros ali que trabalham programando, né, códigos, linguagens, softwares, aí já vem tudo isso na cabeça. Robôs. E aí, qual o paradoxo aí, só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio? Eu gosto de associar o meu trabalho ao trabalho de um arquiteto. Qual que é a função do arquiteto? Ele pensa no porquê. Por que vai ter uma janela no quarto? Por que o quarto vai ser desse tamanho? E aí ele acha o porquê? Porque vai ter 2 pessoas nesse quarto, porque esse quarto entende? E a engenharia, que é como eu penso um pouco em relação à programação, em relação à execução, vamos dizer assim, é como um engenheiro funciona. Então, eu gosto de botar aqui no paradoxo, design e arquitetura, e a parte de programação é engenharia. Então, quando a gente olha ali para a equação, o engenheiro está preocupado com quantos sacos de cimento, quantos tijolos, quantas amarras, quantas colunas, ele está preocupado com isso. Mas para ele saber exatamente quantas colunas, quantas amarras, quantos tijolos, um arquiteto primeiro precisou dizer para ele, isso aqui vai ser um quarto para 2 pessoas e ele precisa ter essa dimensão, ele precisa ter essa proporção. Então o design ele deixa de ser forma e começa a ser função. Veja, eu não falei de cores, eu não falei de texturas, eu não falei de nada disso. A arquitetura é sobre função, design é sobre função e não necessariamente sobre forma, né? A forma é só a capa, vamos dizer assim. Então, na parte de tecnologia, o que eu acho que é o maior pecado hoje? Muitos engenheiros participam de competições ou têm ali a oportunidade de iniciar uma startup e sempre começa pela execução. Sempre começa pela solução e não pelo problema. E aí o que acontece? Às vezes a ferramenta não é funcional porque o cara não pensou na experiência do usuário.
Ele não pensou na dor que ele resolve para o usuário. Ele quer que o usuário se adapte à ferramenta e não a ferramenta ao usuário, sabe? E aí, nesse contexto, lá na Hangar, a gente consegue ajudar algumas startups com relação a isso, porque o nosso papel ali é de ideação. Então, a gente passa muito por algumas startups que precisam de validação e prototipação, que é um dos serviços que a gente oferece, a parte de ideação também para desenvolver produto, e tem também a parte de MVP. Algumas empresas, a gente tem a ideia, a gente sabe qual o problema que a gente quer resolver, mas a gente não conseguiu chegar num formato de produto. Mais uma das coisas que a gente tangibiliza lá. E aí eu acho que esse que é o maior dilema. Assim como o empresário tem esse dilema de tirar da cabeça a questão do comerciante, na parte de tecnologia, muitos programadores precisam entender que algumas coisas precisam vir através da experiência, do usuário, do design, centralizar a experiência em quem vai de fato utilizar aquela ferramenta. Então, quando isso fica tangibilizado, acaba que aquele produto ou aquele serviço de tecnologia se torna um sucesso. Como casos como a Apple, casos como a Meta, enfim, os outros sucessos aí desse mercado tech, das big techs que a gente conhece. Tudo centrado no usuário. Pessoal, e a gente sabe que é uma carreira, né? Assim, uma trilha sempre de formação continuada, né? A gente sabe que a gente precisa muito olhar o conhecimento, a inovação, o investimento em pesquisa e tecnologia, entendendo isso como investimento tem que fazer parte do orçamento da empresa, né? Muitas vezes uma embalagem nova eu estava até vendo numa matéria no Globo Rural domingo, e ele falando sobre a questão do desperdício. Como é que o país, que é o celeiro do mundo, existe tanta fome, né? E ali um dos eixos da fome era meu Deus, um dos eixos da fome era desperdício, né? Então assim, e aí a primeira coisa que eles pegaram ali, similar os dois tipos de produto, né? Pegaram ali o mamão. E ali, qual é a tecnologia para o mamão, para diminuir desperdício, para ter realmente um produto de excepcional qualidade, um produto diferenciado, enfim, era a forma de embalagem, a forma de transporte. Primeiro, a forma de coleta, né, de colheita desse produto. Depois, o manuseio do colaborador. Depois, o embalar, o transportar. Né? Então, essas 4 fases, ou 5 no processo, que eu não sei, não lembro agora todas as etapas, mas isso chegava a um produto lá na ponta, cara, sofisticado. O produto parecia uma joia, numa caixinha. A caixinha de papelão, ela clica na caixa de baixo para não ter risco, né, da caixa se cair ou o produto ser danificado, né, ali, né, nessa queda. E realmente é algo excepcional. E aí mostrou esse case, né, do mamão, da caixinha, da embalagenzinha que tem tipo uma redezinha. Então, assim... Tudo isso você está falando de design. Agora mostrou o case abacaxi. O cara lá, de uma forma altamente tradicional, como é que o cara fazia? Ramo de capim lá, botava uma fila de abacaxi. O outro capim, o outro abacaxi. O outro, cara, o desperdício altíssimo, né? Um transporte de um manuseio recorrente, né? Então, cara, aquele manuseio quase que assim, grosseiro, direto, né? Sim. Direto ao produto, que aí é questão de salubridade também, enfim. E o cara dizendo ali que era o máximo, mano. Aquele processo. E o cara não, assim, a repórter não confronta o cara, Sim. mas tipo, tava nítido, comparando a tecnologia que foi aplicada no mamão em relação a resultado, eficiência, conservação do produto e tal, e ao abacaxi. Assim, você dizer, velho, falta uma tecnologia também para melhorar os processos do produto, e o desperdício era altíssimo. Então o cara não percebia isso, ele só queria fazer o quê? Entrada e saída e entrada de dinheiro. Estou vendendo, batendo aqui, meu financeiro está sempre bom, para que eu vou encarecer um produto que já é baratíssimo, a botar aqui 50 centavos a mais para uma caixa, para uma rede, para não sei o que. Não vou fazer isso. Então o cara aumentar muitas o vezes custo, né?
ele fica preocupado com o custo, mas quando esse custo também podia ser passado pela excelência do produto, por todas as coisas mais para o cliente. E a gente vê como a tecnologia, a inovação, né, essa tendência, né, de preocupação e olhar gera esse diferencial também para o empresário e também para o cliente final, porque isso o cliente olha, né? Como o empresário, o empreendedor, ele lida com o produto ou serviço que ele presta, né? Isso realmente traz um diferencial absurdo. Na sua concepção, meu querido, hoje, olhando para o empresário, para o cliente também dentro desse ecossistema, as pessoas realmente têm estado preocupadas com essa melhoria processual, essa entrega direta, né, desse produto ou serviço ao consumidor final? Eu vou te falar aquilo que eu enxergo que é um pouco da realidade do Brasil. Eu achava que isso era algo de Maceió. Sim. Eu achava que isso também era algo de tamanho de negócio. E na prática, hoje em dia, eu posso dizer que não é. Porque eu vejo, hoje eu sinto e lido e trabalho com alguns clientes que são desse jeito. Essa mentalidade que eu falei para você de comerciante. Do cara, tipo, ficar pensando do quanto eu posso cortar de custo e quanto eu posso aumentar de margem de lucro, né? E, cara, sendo bem sincero, eu acho que a grande treta tá no seguinte, às vezes o cara, eu acho que tudo tem um limite, toda empresa, todo negócio, ele tem um limite de crescimento de maneira orgânica, sem organização, que é quando você assume ali tenta fazer vencer tudo no braço e o aumento de escala precisa começar a fazer diferença, que é quando você não consegue mais fazer as coisas sozinho. E aí, nesse momento, eu acho que os 3 P's entram como essencial para você conseguir manter o processo de melhoria contínua. Que os 3 P's são esses? São pessoas, processos e produtos. Se você tiver essas 3 coisas alinhadas, como empreendedor, independente da área que você está, o processo de melhoria contínua vai se tornar mais fácil. Então, se você focar em ter um produto que atende a necessidade, um produto que está sempre melhorando, inovando, criar novas formas de entrega desse produto. E quando eu falo produto, gente, estou falando de produto, serviço, acesso. Tá? O outro P, que é o P de pessoas, lidar com pessoas é um desafio muito grande. E eu acho que o ponto de partida, se eu puder dar uma dica aí para você pegar, é que o ponto de partida está no alinhamento de expectativa. Eu acho que o mínimo é esse. Né? Eu sei que existem outras coisas como inteligência emocional, você tem todo um processo de aprendizado em como lidar com pessoas, mas eu acho que o básico é alinhamento de expectativa. Jorge, é isso que eu posso te dar, é isso que eu espero de você. Se isso tiver... Regra clara. Isso bater ponto é isso aí, velho. É tipo, cara, é isso que eu preciso de você e é isso que eu posso te dar. Se tiver isso, você já tem assim, o principal, sabe? Tudo que é de tato no dia a dia é coisa que você vai evoluir. Vai aperfeiçoando. Isso. Agora, tipo, o básico é, Jorge, você está aqui para isso. E por isso eu posso te fazer isso. Você pode chegar a isso. Você pode ir até aqui. Entende? Então, se isso estiver claro, que eu chamo isso de alinhamento de expectativa, isso estiver claro, fica muito fácil de lidar com qualquer pessoa. Porque, cara, eu te disse isso. Tudo que você está aí pensando está fora do que eu falei para você. E você até me rememora que eu fiz muita contratação, né? Já fiz período de logística. Uhum. Na Regional Alagoas aqui da empresa de logística, que tinha sede em Fortaleza. Aí eu disse, ó, bicho, é o seguinte, é pouco dinheiro e muito trabalho. Ah, porque, bicho, é pouco dinheiro e muito trabalho. Ponto. Agora, passou do horário da empresa, tem hora extra. Passou não sei o que, tem hora extra. Passou, tem benefício. Precisar em Recife, vai ter um carro à disposição e você vai. E a diária é X. E todo mundo tem que se comprometer aí, porque o serviço que a gente presta, eu não tenho espaço para você dizer não, a não ser uma questão excepcional, né, que era no ramo laboratorial. Então, assim, trabalhar com logística não tem espaço para dizer não. Ah, eu acho que eu vou. Não, você tem que ir ou vai ter que dar um jeito de transportar o material biológico. É uma vida que está salva, pode ser salva esperando o resultado do exame. Então, assim, isso é muito sério. E eu acho que eu ganhei muito quando aprendi essa lição, sabe? De ser claro mesmo, velho. É muito trabalho e pouca grana. Se você quiser fora disso, então aqui não é o seu lugar. Eu acho que o mesmo caso acontece, eu estou dando esse exemplo de colaborador, mas o mesmo caso acontece com relação ao cliente, sabe?
A tua entrega ela não pode ter entrelinha. Se a tua entrega for clara, o cliente tipo entende assim, ó, tô pagando por isso e vou receber isso. E ponto. E tu tem que garantir essa entrega. Então, por isso que eu falo assim, é muito importante você ter essa visão em relação ao produto, ter muito bem essa, pelo menos esse básico aí em relação a pessoas, e o ponto principal são os processos. Porque é isso que rege a entrega do produto e o bom relacionamento com as pessoas. Tem muita gente que fala assim, John, eu preciso fazer os processos da minha empresa, e às vezes as pessoas pensam que fazer processo de empresa é uma coisa muito complicada. Se você for fazer da maneira correta, de fato é bem complicado, por causa da quantidade, do volume de informações que você precisa processar. Sim. Mas quando você vai para o John, preciso necessariamente de uma consultoria ou de algo para poder começar a fazer o processo da minha empresa, eu posso fazer isso? Como eu poderia fazer? Cara, processo simples. Você desenha um quadradinho com o passo a passo do que a pessoa precisa fazer. Isso já é um processo. Entende? Você não precisa de um fluxograma que o triângulo significa isso, a bola significa aquilo, o trapézio significa isso. Se sim, se não. Isso aí já é uma fase mais elaborada. E eu acho que toda empresa precisa ter isso. Mas E muitas vezes o cara faz isso e no dia a dia não nem funciona. Perfeito, e nem funciona. É esse lance. Às vezes a empresa não tem maturidade para receber esse tipo de treinamento, de evolução, vamos dizer assim. Então, se tu começa com as coisas mais simples, como um diário de bordo, com as atividades que o cara precisa fazer ali no dia a dia, obrigatoriamente, a rotina dele que ele precisa fazer obrigatoriamente, ele poder marcar com um xizinho para dar uma satisfação de que aquilo foi feito. Então, assim, é uma implementação de processo simples que vai fazer com que o alinhamento de expectativa em relação às atividades, a maneira como tem que ser feito, esteja alinhada. E aí o problema que você vai ter com as pessoas que estão da parte de dentro é menor. E a entrega para os clientes ali, que são as outras pessoas que estão recebendo o produto, também funciona da melhor forma. Então, eu acho que, assim, a princípio, para as pessoas poderem evoluir dentro do negócio, a ótica para o empreendedor precisa estar dentro desses 3 P's: pessoas, produtos e processos. Se tivesse isso aí claro, já era, mano. E a gente, assim, eu acho que o outro ponto é que o empresário, ele sempre subestima o conhecimento, né? Assim, sempre parece que é desperdício de recurso, parece que Tipo assim, te paguei para você escrever num papel uma coisa que já tem na minha cabeça. sempre é um desperdício, porque ele supõe, muitas vezes ele supõe, pensa que já está aplicando e o resultado é por causa daquela... o resultado é por causa daquele pensamento que ele acha que alguma coisa ele está colocando em prática. Sabe uma coisa que eu vi uma vez, Jorge? Eu ouvi assim, ó, a empresa não tinha processo, e aí, numa reunião, quando a gente estava levantando os pontos para poder montar a rotina do negócio, tinha coisas muito simples nessa rotina, como, por exemplo, trocar o galão de água. E aí a dona da empresa fez assim: não, John. Tipo, isso é uma questão de senso. Não. Tem que colocar aqui, tem que trocar o galão de água. A pessoa não está vendo que o galão de água está vazio. Eu disse: minha senhora, se a pessoa fosse ter a mesma sensibilidade que você tem, ela está sentada na sua cadeira. Isso é básico, cara. Tipo, é alinhamento de expectativa. Você não pode esperar no outro aquilo que você não falou para ele que ele precisa fazer. Então você não pode chegar e dizer: ô Jorge, como é que você tá vendo aqui o garrafão de água vazia, você não troca o garrafão de água? Ora, ele fazer isso é uma cortesia, você não alinhou isso com ele? Ele pode fazer ou não. Entende? Então, o grande lance é que às vezes os empresários ficam quebrando cabeça com que você não precisa quebrar cabeça se você fizer alinhamento de expectativa. Entende? E tudo isso pode se tornar processo, entendeu? Aí é aquele lance, né? Tipo, o hábito, ele tá ligeiramente associado a algo que você faz todos os dias. E nem todos os dias você tem motivação para fazer aquilo. Então, a única maneira daquilo se tornar um hábito de maneira mais, como é que eu posso dizer, assertiva, é você transformar isso numa disciplina. E disciplina é regra. Então, o princípio existe, mas a regra está ali para fazer com que o princípio seja cumprido. Então, quando a gente faz esse diário de bordo, essa rotina, ou esse alinhamento de expectativa para ser mais abrangente, o intuito não é dizer para o cara coisa que, em tese, você acha que ele já deveria saber, mas reforçar que é aquilo que você espera que ele faça. Né? Então, é mais ou menos por aí. E olhando assim, e muitas vezes a gente fica comparando pessoas dentro da empresa, que eu acho que isso
é muito delicado. Não, Mas fulano faz, você não faz. Joãozinho faz e a ciclaninha não, mas tem que respeitar, cara, porque quando você contratou o cara, você contratou ele para uma função específica. Muitas vezes o cara tá fazendo até mais do que ele foi já pedido Isso. e a pessoa sempre quer sobrecarregar mais, assim, e, a não ser tipo que seja de uma forma deliberada, né, que o cara realmente abre espaço e diz, patrão, eu quero um dia ser o sócio da empresa, quero comprar a empresa, então assim, eu aceito estar perto, receber a pressão, queria ser treinado como o dono, né? Desde um parafuso de qualquer coisa. E isso, de fato, eu olhando para a minha própria vida, é um treinamento e é um, um, um processo de vários papéis que eu já assumi. Eu já tive em mim o funcionário, né? Eu era o funcionário que era só pago para trabalhar 8 horas, filho. Eu recebi meu salário agora por quê? Porque eu também tinha um péssimo líder, né? Então, automaticamente, eu me negava a dar mais de mim, porque não tinha reconhecimento, né? Não tinha um feedback. Muitas vezes, meio que o feedback fosse ruim, mas que eu tivesse uma atenção, né? Mas você pelo menos dava o básico? O básico, Tipo aquilo que era a tua obrigação? sim, aquilo é... E quem nem dá isso, velho? Eu fazia a minha obrigação durante 8 horas. E assim, na verdade, eu fazia. Eu fiz. Nessas 8 horas que eu tinha, eu fazia até mais do que era pedido. Mas eu só fazia nas 8 horas. Então eu lembro de um caso, né? Hoje as pessoas dizem, rapaz, Carlos Jorge foi secretário, foi não sei o quê. Não, pessoal, antes de ser secretário e tal, eu fui um excelente serviços gerais. Né? Então, assim, eu fui lá no Banco Pan-Americano, na Rua do Comércio, né? E lá tinha um banheiro lá, que a dona era uma péssima líder na minha concepção, né? Na parte emocional, mas que ela me desafiava. E o que é que eu fiz um dia? Eu disse, velho, dessa vez eu vou tirar um elogio dessa mulher. Eu vou pegar o banheiro feminino com aquela cerâmicazinha vermelha, olha, de 1875. E eu acho que eu vou ser o primeiro caso de alguém que revolucionou o banheiro feminino. Porque ela usa, então ela vai se ver nesse chão, piso né? aqui. Aí peguei, lavei pra parede, tá, não sei. Onde eu pudesse botar cera, meu irmão, eu botei enceradeira, removedor, interditei o banheiro por um dia, mano. E vá, pivô, o banheiro tinindo. Aí eu lá, ué, a expectativa, eu digo, agora eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir. Oxe, dei o meu melhor, entreguei o resultado. Isso eu já fazia com excelência, que eu já fazia nas minhas 8 horas. Mas agora eu fiz um diferencial que nunca ninguém fez. Ela olhou assim, ó, entrou. Fez mais que a obrigação. Aí eu digo, não, aí eu teria a conclusão, não sou eu o problema. É assim, a questão não está em mim, Carlos Jorge. Ali eu me libertei. O problema não é você, Carlos Jorge. Infelizmente, né, o problema está fora e não está dentro. Então, assim, você é excepcional. Aí eu ali comecei a me motivar, até procurar coragem para sair daquele emprego e galgar outra oportunidade. Porque, para mim, cheguei no meu teto, sabe? A gente tem um grande dilema aí que eu costumo dizer o seguinte. A gente pensa muito, fala muito sim, em experiência do cliente, né? E pouco se fala em experiência do colaborador. Então, imagine o seguinte, você tem um cara que todos os dias está ali trabalhando para você servir o seu cliente, que é quem bota o dinheiro dentro da empresa. E eu acho que é muito feliz essa consideração de que o alinhamento de expectativa é o ponto de partida, né? Porque não frustra você e nem frustra ninguém, né? Acho que na corporação. Uma das coisas que a gente já fez na Hangar foi um trabalho que a gente chama de Employee Experience, né? Que é a experiência do colaborador. Eu costumo dizer que tem 4 pontos aí que, se você estiver bem alinhado, você tem qualquer colaborador trabalhando dentro da sua empresa satisfeito pra caramba, assim como você vai ter o seu cliente. Primeiro, recrutamento e seleção. Se você fizer um bom alinhamento de expectativa ali, tem muita gente que contrata assim, sabe, Carlos? Eu preciso de uma recepcionista. Mas, tipo, não diz o que aquela pessoa vai fazer, o que você espera. As competências. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu preciso de uma pessoa, de um gerente. Tá. Você chega na corporação e fala, qual o trabalho de um gerente? Tipo, os caras não têm isso, essa filosofia, sabe, de ter a coisa bem alinhada, entende? E Então, muitas vezes a pessoa até exige competências, mas não quer pagar, exato. né? Perfeito.
quero ali o diamante, tá? E vai pagar bronze. Aí, Exato. para achar um profissional desse, infelizmente, você não vai achar, pessoal, porque o profissional que ele é diferenciado, esse profissional é caro, velho. Quando algumas pessoas, por exemplo, Caro depende, né? Ele pode se tornar barato, porque muitas vezes você paga caro o salário dele, mas ele se paga, né? perfeito. Dentro do salário da Sim, empresa. o quanto a empresa vai crescer, né? Eu gosto de chamar isso de matriz esforço-impacto, mas, enfim, a gente tem aí o recrutamento e seleção, que é o primeiro ponto, que eu acho que esse alinhamento precisa acontecer, porque eu acho que a gente forma péssimos profissionais dentro da corporação, dentro da empresa. Quando a gente não faz um bom recrutamento e seleção para entender o perfil desse cara e o que, que ele vai ter ali de expectativa para entregar para você e aquilo que você vai entregar de volta para ele. O segundo ponto é o onboarding, que é a parte do embarcando, de você Como é colocar hambúrguer? onboarding, que é Hambúrguer. embarcando. Aí a gente coloca como que você recebe esse Deu colaborador. fome aqui, eu quero até dizer que o hambúrguer, né, do meu querido Alexandro, né, lá no food truck na rua, Food Park, né, então assim, ele falou aqui, lembrou de hambúrguer, pessoal, peço mil desculpas que A fome já bateu. quando ele falou aqui essa palavra, eu lembrei do hambúrguer, hambúrgueres artesanais maravilhosos, coisas deliciosas, tem um coisa caramelizado lá com Hambúrgueres, como é aquele a cebola frita? Onion rings. Runner Rings. É como é? Onion rings. Runner Rings aí, é com a cebola frita, né? Então a gente bota um nome em inglês, por quê? Para cobrar mais caro, né? Então assim, com a coisa Cebola empanada. caramelizada. Mas é maravilhoso. O Marquinho aqui, nosso DJ Alok das picapes do podcast do Brasil, já foi lá, né? Erickson Henrique, a Connect já foi lá. Então assim, é maravilhoso. Hambúrguer. Traz um hambúrguer aqui para nós, né? A gente já tá gravando aqui, dá tempo ainda de acionar o delivery aqui. Segue lá, @o hambúrguer, pra gente fortalecer o trabalho lá dos nossos irmãos. Sim, ferramenta do hambúrguer aí. E a gente tem aí o onboarding. Quase que ele falou o hambúrguer. Foi por pouco. Que é esse alinhamento, essa capacitação, né? Quantas pessoas você coloca dentro da sua empresa, mas o cara ali não entende qual que é a missão, visão, valores, quais que são as funções do cargo dele, como que ele vai executar isso, né? Então, essa capacitação inicial, eu não sei se acontece com a maioria das empresas, mas muitas empresas das quais eu já tive acesso, eu te contrato hoje para ser, por exemplo, vou usar o exemplo do recepcionista. Cláudio, hoje você vai ser recepcionista, aqui está a sua mesa, aqui está o telefone e o computador. E é isso. Vira nos 30. Ou se não, coloca você para trabalhar dentro da empresa, aí fez, aquilo ali é o Marcos, ele faz a mesma função que você, cola nele lá, ele vai te ensinar tudo que você vai fazer. Ixi. É tipo isso. Né? Então, o cara meio que se sentia ali jogado, meio que, tipo, às vezes ele nem consegue entregar aquilo que de fato precisa entregar. Verdade. E depois a empresa fica cobrando e enfim, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Muitas vezes que é nem função, né? A pessoa meio que tem que co-criar ou criar a função que nem a própria empresa consegue. Perfeito. Por falta de competência e habilidade mesmo. Exato. Mas, pessoal, a gente está aqui no nosso Potência Cast falando com o nosso querido John. Como é o teu nome completo aí? John Honorato. John Honorato. Com H. Com H. Né? Então, assim, falando sobre ferramentas de gestão, inovação, tendências, olhando um pouquinho para a gestão de pessoas, passeando dentro da tua estrutura, seja numa startup, seja num negócio físico, presencial. Falamos também aqui da experiência do cliente, né, que isso faz uma diferença absurda, mas também a experiência do colaborador, que é essencial. Esse programa é um oferecimento da Conecta Automação, uma das melhores empresas de automação industrial do Brasil. Ela cuida do coração da tua empresa. Como é a frase, Marquinhos? A Connect move o coração da indústria. A Connect move o coração da indústria. É forte isso, velho. Poderoso esse slogan. Esse é forte. Que nem sei quem falou isso. Foi a menina do É uma promessa forte, velho. do Centro de Inovação, não foi? Caraca, e é fato, meu irmão. Uma empresa que trabalha com usinagem, né, com uma usina de cana de açúcar, parou e só funcionou quando chegou a Conecta Automação com seus grandes técnicos lá, e ela começou a gerar milhões de dólares de novo graças ao serviço da Conecta Automação. E mais uma vez também estamos aqui com ele, né, o Erickson Henrique,
qual a sua mensagem para o mundo, Erickson? Obrigado. Então, ele sempre participativo aqui, né, na Conecta Automação. No Potência Cast. E a gente fica muito feliz. E a gente meio que está aqui, pessoal. Mais uma experiência com aula. Eu estou com um tablet para fingir que eu estou estudando alguma coisa difícil. A gente é o único podcast no Brasil que usa inteligência artificial, que a gente não sabe fazer boas perguntas, mas o robô sabe. Por isso que a gente finge que nós fazemos perguntas excepcionais. Por quê? Porque é o único podcast no Brasil que tem inteligência artificial, né, sendo Embarcada, usada, né? Embarcada. embarcada. E isso é inovação. A gente tem, né, muitas vezes não tem tempo, vai aqui na inteligência artificial. Mas, John, olhando para o John, né, a gente sabe que você já tem uma trilha aí de vida, de resiliência, de investir em negócios, né? A gente sabe das dificuldades, dos desafios de ser empresário, empreendedor, e como isso pode nos cobrar, né, grandes sacrifícios e grande preço. Para você, John, você deixou aqui alguns desafios, mas assim, você colocou aqui uma dinâmica na parte socioemocional, né? E a gente sabe de cenários pela nossa amizade que você já passou. Quais os desafios que o John já passou dentro desse contexto macro, pela história de vida, pela história como empreendedor, empresário? Como é que você se avalia até aqui no campo socioemocional, dentro de toda a trajetória? Eu lhe conheço, então você é um cara que se ressignifica, né, dá a volta por cima, né? Então, assim, a gente sabe que é um caminho dificílimo para quem está no campo de empreender, de empresariar, de correr atrás. Então, como é que você avalia a sua trajetória até aqui, numa questão mais, não do empresário agora, mas na questão mais socioemocional desse processo? Então, eu costumo dizer o seguinte, que empreender é um caminho solitário, né, velho? Por mais que você tenha equipe, por mais que você tenha pessoas incentivando ali, você tenha os seus clientes, mas é um caminho solitário. Por que é um caminho solitário? Porque você precisa se reinventar todos os dias. Você precisa acordar todos os dias para desbravar o mundo e carregar um mundo nas costas, que é aquilo que você está empreendendo, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, que o que eu conhecia de empreender, Jorge, até meus 21 anos, mais ou menos, é totalmente diferente desses 21 anos para cá, né? Até essa fase, para mim empreender, eu sei fazer um serviço, tem alguém que paga e é isso, né? Então, era muito simples, era muito tomar lá da cá. A partir dos 21, eu comecei a ter uma experiência com empreendimento que entrou no nível de contabilidade, jurídico, equipe. Então, tipo, você saber que tem famílias que precisam, que dependem de você ali, você saber que existem pessoas que estão com uma expectativa daquilo que você está oferecendo para elas. Então, isso acaba transformando você numa caixinha, como é que eu posso dizer, de sentimentos, né, que você precisa saber lidar. Então, eu na minha trajetória, tive os meus altos, tive os meus baixos, fui muito aplaudido, mas na mesma proporção muito criticado, né? Tive eu posso dizer assim, muitas pessoas que foram apáticas a mim como profissional por conta da minha persistência pela excelência em tudo, né? Para mim não tem coisa de fazer coisa meia boca. Eu dou sangue, eu tomo prejuízo, mas eu entrego aquilo que foi pedido. Essa é a minha filosofia. Então, assim, no contexto socioemocional, eu posso dizer que eu evoluí muito como ser humano. Porque você aprende a lidar com uma carga que eu posso dizer que uma pessoa comum, vou usar essa expressão, não lida no dia a dia. É um desafio gigantesco. É por isso que muitas vezes algumas pessoas investem a energia delas em querer abrir um negócio porque buscam a tão sonhada liberdade que é prometida, mas quando começa a pagar o preço, putz, que liberdade é essa, velho? Né? Então, um dos meus últimos empreendimentos antes dessa virada de carreira que eu tive, que foi a academia, foi isso que aconteceu. Chegou um momento em que eu disse assim, não quero mais. Não fechei por conta de pandemia, não fechei por outra coisa. Eu fechei porque eu acordei um dia e disse, eu não quero mais. Tá insustentável para mim, em todos os contextos, em todas as áreas da minha vida. E
E não foi por isso que eu resolvi começar a fazer isso que eu estou fazendo. Então eu decidi rebutar. Eu quero outra carreira, eu quero outro caminho, eu quero outra expectativa. Então eu acho que essa é a magia do empreendimento. E se eu puder dar um conselho para você que hoje vive buscando algo e não está dando certo e entende na verdade que não está dando certo, que as coisas não chegaram, você tem que ser persistente, óbvio, mas também precisa ter bom senso de quando deixou de ser persistência para ser insistência, né? Às vezes a gente fica dando murro no ponto de faca, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, só que a pessoa fica tentando fazer, como a gente começou no começo do podcast, tenta fazer no braço, não faz uma análise crítica, sai um pouquinho da situação para dizer assim, de fato, não, o caminho não é esse, vou pivotar, vou achar um outro mercado, ou vou fazer o que eu faço de uma outra forma, porque essa forma não funciona. Então, acho que foi muito disso. A minha tomada de decisão em relação a um dos últimos empreendimentos que eu tive foi a academia, foi justamente nesse aspecto, de dizer assim, cara, não, eu preciso pivotar, preciso ir para um outro lado e fazer algo novo. Eu preciso criar algo novo, mas dentro daquilo que eu acredito. E para completar, gente, só para contextualizar, a minha filosofia em relação ao empreendedorismo é que ser empreendedor não é abrir um CNPJ. Ser empreendedor não é ter uma empresa. Ser empreendedor é resolver um problema. Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, se você quiser. E eu vou te falar uma coisa, isso vai fazer você deslanchar. Vai chegar uma hora que você vai ser tão bom que se a empresa não tiver esse reconhecimento, uma outra vai fazer isso. E se essa outra não fizer isso, você vai lá e você mesmo se reconhece. Então, eu acho que esse é o caminho. Se você está procurando uma grana extra, cara, faz renda extra, mas não larga o que você faz hoje. Agora, se de fato você quer empreender, você precisa entender que você precisa ser apaixonado por resolver problemas, por encarar desafios e eu posso dizer que por se reinventar todos os dias. E não é fácil, mas aquilo que a gente falou no início, né? Se você tiver um porquê que mantenha você todos os dias, o resto fica fácil. E esse recomeço é muito delicado, né? Porque é um luto, não sei. É triste, velho, e ao mesmo tempo é libertador. É um luto com misto de menos fardo, né? E maturidade também, porque você vê que você trilha um caminho de libertação no sentido, velho, eu tô tão livre, que eu prefiro ficar bem comigo do que com o meu negócio, sabe? E mesmo que o negócio desse resultado, e a gente vê muito essa tristeza, né, muitas vezes de propósito, né, porque o negócio muitas vezes é só para ganhar grana, mas sem propósito, assim, é só para a gente tá dizendo que a gente é empresário, assim, sabe, para dar uma satisfação social, mas na prática a gente tá super infeliz, super triste, né, muitas vezes, e eu digo isso por experiências de alguns amigos, né, que abriu o negócio sem o porquê, né, sem o real motivo de estar ali, de impactar o mundo. E eu tenho contato com muitos empresários, pequenos ou grandes, né? E todo mundo, assim, boa parte deles, os que estão principalmente a médio e longo prazo, é porque os caras acharam os porquês dele, né? Assim, os caras estão lá por um bem maior. E a gente sabe que não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Para alguns, um caminho natural, porque muitas vezes já vem da base familiar, de empreender, de tocar a vida ali, de fazer a coisa acontecer. Para outros, vem da necessidade mesmo, e aí ele melhora dentro do processo, busca conhecimento, bons mentores e tal. E para outros é hobby, né? O cara tá ali porque ele gosta mesmo, né? De empreender, de tocar a vida. E é isso. Então, pessoal, estamos aqui indo para os instantes finais do nosso Potência Cast, com o John Norato, dando uma aula para nós de ferramentas de gestão, falando sobre vida, sobre missão, sobre propósito, sobre renúncia, sobre ressignificação. E a gente sabe que é um caminho difícil. Eu me identifiquei com muitas coisas que o John falou aqui, porque eu sou meio que indisciplinado, né? Então eu gosto muito de ter um mentor, de ter um amigo, de ter alguém do lado, porque a minha programação é vencer na intuição, né? E vencer na intuição não escala, pessoal. Não, você vai perder tempo, vai perder sinergia,
Por isso que eu faço questão de muitas vezes sentar com caras iguais o John, assim, para aprender, para me dar a mão, para andar junto. Que é a mesma coisa quando a gente precisa de um personal na academia, que ele também já foi personal, né? Então, assim, você precisa do personal na academia, na vida do teu propósito de vida e da tua empresa, a gente também precisa de um personal ali para poder orientar, nos instruir, nos capacitar. E o John está nessa nova missão, né? Nesse novo caminho, que eu fico muito feliz, irmão, de ver você crescendo, evoluindo, né? Me alegro demais, assim, fico vendo, meu Deus, como é que eu posso me usar para ampliar, para oportunizar, porque sua capacidade é notória, assim, sua força, sua garra, sua competência, e fica aqui meu agradecimento por você ser parte, né? Até do processo da Mundo ao Mundo. Tô aqui com a camisa da Mundo ao Mundo aqui, ó, feita pelo nosso querido, esqueci, Tom Carvalho, né? O Tomzão lá, né? Feito aqui, mas a Mundo ao Mundo precisava de um planejamento estratégico e a descoberta inicial da sua missão. E o John foi esse cara, né? Que sentou. Hoje a gente tem um portfólio, né? No site, tem uma rede social, um caminho para seguir e perseguir. A melhoria sempre é no caminhar, não existe uma melhoria ou um plano perfeito, mas a gente hoje sabe para ir. Um dos caras que me ajudou e tem me ajudado é esse cara aqui que com grande responsabilidade social também usa seus dons e talentos para poder fortalecer os trabalhos e os programas da Rede Mudar o Mundo, ao qual eu lhe devo a gratidão. E a Angar é isso, pessoal, é essa empresa que faz acontecer. Estamos indo para os instantes finais. Queria que você mandasse aquela mensagem para o nosso público aí, que está agora em Tóquio, que está agora onde? Em Berlim, está agora onde? Ali na Feira do Rato, né? Que está onde mais, Marco? Que está em Xangai, tá na Guedes de Miranda. Tem público para todo canto, que a gente tá no mundo aqui através do YouTube com Potência Cast. Se você não está inscrito, olha o sino, plim, se inscreve aí no sininho do que a gente precisa chegar a 1.000 inscritos para começar a ganhar uma receitinha, né, Marco? Até agora é só fé e café, né? Então a gente quer agora chegar a 1.000 inscritos para a gente monetizar nosso canal aqui. Então, John, queria que você deixasse a sua mensagem final e redes sociais aqui para o nosso público. Cara, se eu pudesse dar se eu pudesse simplificar em uma frase, eu diria: eu queria ter ouvido mais a minha mãe. E eu tô falando mãe, mas eu acho que isso é independente da pessoa que você tem como inspiração na sua vida. Sabe aquela pessoa que sempre falou uma coisa pra você e você nunca ouvia? Essa pessoa, independente de quem ela seja. Mas no meu caso era minha mãe. Eu queria ter ouvido mais a minha mãe. Eu queria ter ouvido mais meu pai. E eu acho que os maiores desafios que eu enfrentei foi por não ter tido talvez pela minha imaturidade, não ter ouvido-os como deveria ouvir. É com essa mensagem que eu digo que você, que tem um plano, que tem um propósito, que às vezes nem tem, mas sente que algo precisa mudar, você precisa procurar alguém que inspire você, que te apoie, que pegue na sua mão, que te ajude verdadeiramente. Não só com tapinha nas costas ou com como é que eu posso dizer, um estímulo que não necessariamente vai te colocar para frente, mas que de fato seja verdadeiro. Não importa a montanha que você vai enfrentar, você não precisa fazer isso sozinho. Então, o empreendedorismo não é um caminho fácil, o mercado é gigante, eu acho que tem espaço para todo mundo, e se eu puder colocar hoje algo dentro do seu coração, que seja, sempre olhe para si com um processo de evolução. Nunca ache que aquilo que você já alcançou é suficiente e persiga esse caminho de forma consciente. Procure sempre alternativas para poder alcançar os objetivos que você tem em tudo que a vida reserva para você. É isso. Um grande abraço. Obrigado ao Potência Cast. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Erickson, Marquinhos. Tamo junto. DJ Alok do Potência Cast. Dos podcasts do Brasil. DJ Alok.
E é isso, pessoal. Isso aqui foi mais um Potência Cast, oferecimento da Conecta Automação, a melhor empresa de automação industrial do Brasil. Estamos aqui também com ele, Erickson Henrique. Erickson, mais alguma palavra aí? Mais uma vez ele sem palavras, né? E agradecer também ao nosso querido John Norato aqui pela aula, pela mentoria, pela participação toda especial aqui no nosso Potência Cast. É isso. Muito obrigado você que ficou até o final. Tamo junto e vamos pra cima.